Evangelho segundo São João 18 de 1 a 40 e 19 de 1 a 42. Depois de dizer isso, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron. Havia ali um jardim, e Jesus entrou nele com os discípulos. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus e os seus discípulos tinham ido para lá muitas vezes. Então Judas levou consigo um destacamento de soldados romanos e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, e foi para lá com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, aproximou-se deles e perguntou: "Quem vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam eles. Jesus disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Novamente Jesus perguntou: "Quem vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam eles. Jesus disse: "Já disse que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem que estes outros vão embora." Isso aconteceu para se cumprir a palavra que ele tinha dito: "Não perdi nenhum dos que me deste." Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Acaso não hei de beber o cálice que o Pai me deu?" Então o destacamento de soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás fora quem tinha dado aos judeus o conselho de que era melhor que morresse um só homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora, junto à porta. Então o discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a criada encarregada da porta, e fez Pedro entrar. A criada perguntou a Pedro: "Você também não é discípulo desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que tinham acendido para se aquecerem. Pedro também estava ali, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensino. Jesus respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me pergunta? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você responde ao sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, prove-o. Mas, se falei bem, porque você me bate?" Então Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava ali, aquecendo-se, e perguntaram-lhe: "Você também não é discípulo dele?" E ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, insistiu: "Não o viu contigo no jardim?" De novo Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. Levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não se tornarem impuros e poderem comer a Páscoa. Por isso Pilatos saiu para fora e perguntou-lhes: "Que acusação vocês trazem contra este homem? Se ele não fosse criminoso, nós não o teríamos entregado a você." Responderam eles. Disse-lhes Pilatos: "Levem-no vocês mesmos e julguem-no de acordo com as suas leis." Mas os judeus retrucaram: "Não temos autoridade para condenar ninguém à morte." Isso aconteceu para se cumprir a palavra que Jesus tinha dito, indicando de que morte iria morrer. Então Pilatos voltou para dentro do palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: "Você é o rei dos judeus? É o Senhor mesmo que está dizendo isso? Ou foram outros que lhe disseram a meu respeito?" perguntou Jesus. "Por acaso sou judeu?" respondeu Pilatos. "Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim." "Que é que você fez?" respondeu Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para evitar que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei."
De fato, por isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E voltou a sair para onde estavam os judeus e disse-lhes: Não acho nele motivo algum de acusação. Mas vocês têm o costume de que eu lhes liberte alguém por ocasião da Páscoa. Querem que eu lhes liberte o rei dos judeus. Eles, porém, voltaram a gritar: Não, a este não. Liberte Barrabás. Barrabás era um assassino. Pilatos mandou então que açoitasse a Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus. Ele davam bofetadas. Então Pilatos saiu novamente e disse aos judeus: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos disse: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Eu não acho motivo algum para condená-lo. Os judeus responderam-lhe: Temos uma lei, de acordo com ela, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais apavorado, e voltou ao palácio, e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a você cometeu um pecado maior. A partir daí, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se você o libertar, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Então Pilatos disse aos judeus: Eis o rei de vocês. Mas eles gritaram: Tire, tire, crucifica-o. Pilatos perguntou: Vou crucificar o seu rei? E os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos rei, a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus. Carregando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, com Jesus no meio. Pilatos mandou que se fizesse uma inscrição, e a colocassem na cruz. Estava escrita: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esta inscrição, pois o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e a inscrição estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, ficando ainda a túnica, que era tecida de alto a baixo, sem costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, e para que a escritura se cumprisse plenamente, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja a um ramo de hisopo, embeberam-na no vinagre, e a ergueram até aos lábios de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era muito solene. Então pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e retirassem os corpos da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro, e depois do outro que fora crucificado com Jesus. Mas,
Quando chegaram a Jesus e viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. No entanto, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vocês também creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra Escritura diz ainda: olharão para aquele a quem traspassaram. Mais tarde, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos autorizou, e ele veio e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lenços, juntamente com os aromas, conforme é costume sepultar entre os judeus. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém tinha sido posto. Por causa da preparação da Páscoa, e como o sepulcro estava próximo, ali puseram Jesus.